Olá, boa noite. Sejam mais uma vez bem-vindos às nossas lives das sextas-feiras pela TV Galáctica, a qual agradeço ao Wagner Dorim, a Karen Rodrigues, pela oportunidade deste horário, por disponibilizar este horário para este trabalho. Agradeço a Clarissa, responsável pela logística, por toda a estrutura que me põe no ar aqui com vocês, e especialmente a todos vocês que aí estão nos prestigiando, acompanhando, apoiando este trabalho, como sempre digo, investindo seu precioso tempo em todo este investimento, esta iniciativa, este trabalho. Muito obrigado a todos vocês. O tema de hoje é a Magnum Opus, ou a Ópera Magna, simbolizado pelo que está aqui ao meu lado, o caduceu de Hermes, o caduceu de Mercúrio. Um símbolo aparentemente simples, mas que encerra grandes conhecimentos. Especialmente aqueles ligados à evolução individual, à ascensão, ao processo de desenvolvimento físico, emocional, mental, para uma união espiritual, destino de todo ser humano, especialmente aqueles que se abrem para isso, objetivam isso, mesmo que inconscientemente, em suas vidas. Infelizmente, muitos se desalinham com seu eu superior, dando vazão principalmente aos caprichos, prazeres egoísticos e telúricos, vibrados pelo seu chakra cardíaco, e essa ponte não se realiza e existe um atraso na evolução, no desenvolvimento cósmico muito grande, em que muitas vezes, em determinados casos, é complicado, nada fácil de recuperar, embora a oportunidade esteja aberta a todos, a todo minuto, a todo segundo, a todo momento, para justamente o reencontro com as suas origens. E, nesse momento de transição de eras, isso é extremamente importante, um salto definitivo para uma transformação e transmutação das suas vibrações, das suas energias, do foco, como costumo dizer, da nossa mente, em prol do que realmente é uma prioridade, que transcende o nosso mundo material, mas que podemos e devemos vivenciar todo esse processo no mundo material, que é tão divino quanto todos os outros. A questão é, como sempre, a sua escolha pessoal. Se você escolhe viver na matéria, da matéria e pela matéria, ou utilizar esta matéria para vivenciar o processo de Deus, por Deus e para Deus, ou o seu processo natural, divino, evolutivo, cósmico, sem nenhuma implicação religiosa, sectária ou algo correspondente. É simplesmente um processo natural, cósmico, que depende da nossa escolha, nesse processo evolutivo. E que as religiões conhecem muito bem, encerram todo esse processo de conhecimento, mas alguns elementos predominantes nas religiões não repassam, obviamente, as questões da iconografia simbólica, como esta aqui, do caduceu de Hermes, e tantas outras que exemplificam muito bem a nossa trajetória e como, obviamente, chegarmos a uma interdependência, uma independência, uma autarquia espiritual
na comunicação com o nosso Deus interno, com o nosso eu interior, que é o principal. Um momento, por favor. Retomar a nossa caminhada, onde o nosso grande e único mestre interior é aquele a quem deve-se dar reais ouvidos. A nossa intuição, o nosso Deus interno, onde todo o resto, inclusive o conhecimento necessário para isso, é uma alavanca poderosa, mas não determinante. E, no que diz respeito a este símbolo sagrado, o caduceu de Hermes, podemos falar sobre o seu principal atributo em termos de encerrar um conhecimento. Toda a iconografia simbólica do passado, do presente, ela tem por finalidade encerrar no seu simbolismo conhecimentos e verdades cósmicas universais para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução e das próprias leis divinas, da própria lei do Dharma, das próprias leis cósmicas. É importante saber ler determinados símbolos e identificar as verdades e o conhecimento que estão encerrados nesses símbolos. Observem que eu estou mencionando aqui a questão do conhecimento em destrinchar esses símbolos para desvendar, ou melhor, desvelar conhecimentos que estão ali encerrados. E não interpretá-los. Como volta e meia digo, determinados conhecimentos não são cabíveis de interpretação. E para isso existe justamente uma evolução e uma transformação paulatina, gradual, que vem de graus, ou seja, cada grau iniciático sendo transposto, elevado, superado, para uma melhor compreensão de si mesmo pelo autoconhecimento e desvelar o que é preciso de dentro para fora na sua alma, onde a identificação de símbolos como esse ficam mais evidentes. Este aqui, por exemplo, observamos o caduceu de Hermes, que é uma haste central, com uma esfera no topo, duas cobras entrelaçadas, que observamos interseções nessas duas cobras ao longo da haste central, isso obviamente não é à toa, e observamos aqui, ao alto, um par de asas abertas. Simboliza, dentre outras coisas, mas o mais importante, basicamente, a elevação da consciência, a elevação pelos graus iniciáticos, sejam eles espontâneos, sejam eles na vida. A elevação do processo cósmico de cada ser, principalmente do ser humano. Aqui temos também um pequeno tratado iniciático e de anatomia oculta, encerrados no caduceu de Hermes, ou caduceu de Mercúrio para os romanos. Tá? Que tem origem também esse símbolo no Antigo Egito. Embora muito conhecimento egípcio, nós já falamos aqui, não sou só eu que falo, isso é comum dentro da história oficial, da história como ciência, a cultura grega ter absorvido muito do conhecimento e simbolismo egípcio e ter dado a sua própria cara, o seu próprio jeito, a sua própria roupagem. Então temos, por exemplo, aqui no caduceu de Hermes, que também encerra conhecimentos que encontramos no Extremo Oriente, especialmente na antiga Índia, tá? Mãe da humanidade atual, Antigo Egito, pai da humanidade atual, de acordo com as ciências das idades. Digo pai e mãe da humanidade atual porque a humanidade ela renasce
ela recomeça em termos socioeconômicos, culturais e filosóficos, após o Deicídio Atlante e, com o tempo, o seu consequente extermínio. Tá? O fim da Atlântida faz com que as civilizações que nós consideramos antigas sejam o renascer da cultura, da filosofia, da arte, da religião em seu aspecto cósmico, evolutivo, especialmente no que se encerra no ser humano, um renascer a partir da queda atlântica. Então, a humanidade não começa, ela recomeça, e isso está sendo descoberto pouco a pouco em alguns achados arqueológicos, onde, com o tempo, mais coisas serão descobertas além do que já foi e que encerra uma história diferente do que aprendemos na escola, na universidade, etc. E, como disse, com o tempo, as peças se juntarão e a humanidade estará mais aberta a aceitar, compreender, assimilar conhecimentos que têm a ver com o coração, com a mente aberta, com a intuição, não necessariamente com provas materiais, materialistas somente, que ainda é a base da ciência atual. Tá? Eu não estou aqui criticando esse processo. É um processo necessário, estamos no mundo material, estamos na materialidade e precisamos de evidências de trabalho físico e questões de demonstrações físicas, mas estas são uma parcela do todo. Então, é um complemento a um processo de desvendar metafísico e intuitivo, a nível alma, que se complementa com o processo de pesquisa física, e este complementa o outro processo, onde o que é considerado transcendental tenderá para o científico num outro nível, e o que é científico material tenderá para um outro nível na espiral ascendente evolutiva, até o reencontro disso tudo. Digo reencontro porque isso já foi unido num passado remoto da humanidade. Então, dentro desse conhecimento, nós temos esta arte central, essas duas serpentes, que simbolizam a energia Kundalini, a energia que é movimentada para a abertura dos chakras que estão ao longo desta haste, simbolizada, para a abertura de consciência. A evolução, queira ela ou não, se dá também numa reação em cadeia, onde você não sabe mais quem é o ovo, quem é a galinha, um círculo tal que não tem como dissociar uma evolução da subida da energia da Kundalini e nem ao contrário. O desenvolvimento é a subida da energia Kundalini que está concentrada na ponta referencial físico, na ponta do osso sacro, lá embaixo. Não que ela esteja ali fisicamente, mas ela está nesta correspondente região, uma vez que são energias etéricas, sutilíssimas, tanto quanto prana, tanto quanto forhat, a energia Kundalini, que é o nosso combustível e o ponto principal da nossa ascensão no corpo físico. Eu estou resumindo uma questão que é extensa, profunda e não fácil de assimilar e de transmitir. Mas qualquer coisa que você faça, agora, no momento, por exemplo, assistindo esta live, estudando, qualquer procedimento mental, qualquer procedimento emocional, qualquer procedimento físico, isso não existe sem o combustível, entre aspas, da Kundalini. Não existe evolução sem subida e trabalho de energia Kundalini, que tem que ser feito, se for o caso, com um critério extremamente severo. Isso é muito sério.
Então, a energia Kundalini é o combustível do carro. Você não faz uma projeção astral, você não dorme, você não sai do corpo, você não faz nenhuma operação mental ou energética ou magista sem energia Kundalini. Você não dá um passe magnético sem energia Kundalini e de boa qualidade, que vai depender dos seus pensamentos, palavras e ações preparatórias para determinados trabalhos. Então, a energia Kundalini, ela, no nosso organismo, passa por vários meridianos, sendo 3 os principais, também chamados pelo termo sânscrito de nadis. E nós exemplificamos isso no caduceu de Hermes. Quem já ouviu falar em Ida, Pingala e Sushumna, termos sânscritos? A energia Kundalini, ela é representada por uma cobra, porque ela está enrondilhada no cóccix como uma cobra, e a cobra representava para os antigos conhecimento, vitalidade, energia transcendental. E a partir do momento que ela sobe, abrindo os chakras, e é um processo doloroso, evoluir dói, inclusive fisicamente, a energia Kundalini sobe pelos canais referentes já citados aqui, onde o canal Ida se conecta pelo lado direito do cóccix, na verdade, no canal Sushumna, dentro da coluna vertebral, etericamente, e na altura do cóccix ela se conecta ao canal Ida e vai serpenteando, literalmente, por isso que a cobra é a melhor representação para isso, até esse canal Ida serpentear e se conectar na nossa narina direita. Terminal esse chamado Ha, H-A em sânscrito. E do lado oposto, na conexão com o lado esquerdo, ali na altura do cóccix, do canal Sushumna central, temos o meridiano chamado Pingala, que é um meridiano da ascensão da Kundalini da polaridade solar, enquanto Ida da polaridade lunar. Perdão, Ida, troquei. Ida se conecta do lado na narina esquerda, tá? E não na direita. Na narina esquerda, com o nome de Ta, ou T-H-A, em sânscrito. E Pingala começa ali no lado esquerdo e termina solar e termina na narina direita solar. A narina direita é solar, a narina esquerda é lunar. Por conta dessas energias de polaridade da Kundalini nos seus canais. Tanto que, de acordo, dependendo do intervalo de tempo, temos um intervalo de tempo onde o fluxo de ar nas narinas troca em termos de força e vitalidade. O fluxo na narina direita é mais forte que a esquerda, depois isso troca, isso inverte. Após algum tempo, o fluxo de ar é mais forte na esquerda que na direita, e isso vai trocando, tá? A intervalos regulares. Então, nós temos essa subida da energia Kundalini, termina aqui, por isso que existe uma prática de yoga chamada Hatha Yoga. Tá? E observamos a subida final desta vibração, desta energia da Kundalini, no momento correto, em termos de expansão de consciência, um nível diferenciado, numa frequência superior de pensamentos, palavras e ações naturais do ser, no seu cotidiano, num determinado momento, a energia Kundalini começa definitivamente a subir pelo canal central, chamado Sushumna, e vai, na sua subida, abrindo os chakras, até chegar no topo do chakra coronário e eclodir numa luz constante, ininterrupta, onde o indivíduo alcança a iluminação, a consciência cósmica. Esta luz é representada
pelo chafariz de luz que o Buda apresenta nas suas representações pictográficas, pinturas, desenhos, etc., inclusive estátuas, dessa energia que vai se derramando por sua cabeça e é representado dessa forma, justamente mostrando a iluminação de Siddhartha, ou a iluminação dos Budas, porque não existe somente um, e essa iluminação é representada no Oriente dessa forma, como é representada no Ocidente, com a auréola dos santos, dos grandes avatares, que passa a ser constante pela abertura definitiva do chakra coronário a partir da eclosão da energia Kundalini, representada aqui no caduceu de Hermes, com a esfera solar da iluminação e as asas abertas para o voo no campo espiritual definitivo da evolução de cada um. Isso é o simples na representação do caduceu. Ele encerra um processo, volto a dizer gradual, porque vem de graus, do desenvolvimento do ser humano e da consciência, primeiramente, onde ele, com o tempo, com as encarnações, vai cada vez mais aprendendo sobre o mundo, sobre o universo, sobre a natureza e principalmente sobre si mesmo. O autoconhecimento. De onde viemos, quem somos nós e para onde vamos. A partir do momento que você se faz, sinceramente, com nobreza e sinceridade de caráter e dignidade, na sua busca honesta, se faz essas perguntas, você dá o primeiro passo para a evolução que o caduceu de Hermes simboliza. E, dentro desse processo, temos, num determinado momento, necessidade, imperatividade, algo que nos impulsiona a não somente experimentar, vivenciar, praticar esses conhecimentos, esses ensinamentos no nosso cotidiano, na nossa vida em geral, e em relação ao próximo, como para ele transmitir ou retransmitir esse conhecimento, desde que o outro também esteja aberto para isso. Tá? Ou seja, quem tem ouvidos que ouçam e não atirar pelas aos porcos, como Jesus falou, é importantíssimo. Não devemos sonegar conhecimento. Mas aquele que faz mau uso, para aquele que faz mau uso, para aquele que não compreende, para aquele que não entende ou não quer entender e ainda escarnece, para este não é merecedor, a nível cósmico, ainda de adquirir determinados conhecimentos, porque ao praticá-los, esses conhecimentos, essa abertura cósmica fará mais mal do que bem, porque todo o seu organismo, todo o seu complexo de corpos e de consciência ainda não está preparado para esta vibração alta. E isso se dá paulatinamente e de acordo com a escolha de cada um, no ritmo que cada um tem. E é importante frisar que esse processo evolutivo ele requer fundamento, requer enraizamento, requer base. Uma grande pirâmide não chega ao topo se não tem a sua base larga. E não se constrói uma pirâmide da noite para o dia, né? Como os deuses, entre aspas, não chegaram a tal da noite para o dia. Segundo o Sr. Spock, num episódio de Jornada nas Estrelas, conversando com o Capitão Kirk. Então, o ocidental, ele, desnorteado espiritualmente como está, confundido, interpretando errado as coisas, ele, principalmente ocidental, todos, quase todos no planeta, por causa do final de Kali Yuga, mas principalmente ocidental, está muito superficial,
muito ali na linha d'água, superficial, não se aprofunda. E essa profundidade é necessária para se criar fundamento, e isso é lento. Isso demora para criar raízes. A natureza tem o seu tempo, cada um tem o seu tempo e o seu ritmo, e isso não está sendo respeitado. E essa aparente pressa em adquirir conhecimento, em se mostrar egoicamente conhecedor do que não verdadeiramente conhece, está causando um desvio enorme, não só para ele, como em muita gente. Então é preciso atentar para isso, porque todo o real conhecimento evolutivo requer maturação, requer fundamento, que demora de acordo com o ritmo de cada um. Não é apressado nem imediato. E essa aplicação prática no cotidiano do que se aprende a cada dia mais, nesse nível evolutivo, e espiritual principalmente, faz com que o indivíduo se recolha também para exercitar em si mesmo esse processo. Isso pode ser feito principalmente no seu templo interno, na morada do divino dentro de si, que são seus corpos. Nossos corpos são nossos templos. A natureza é um grande templo. Locais instituídos para a vivência iniciática desse processo, como é feito tradicionalmente há milênios nas iniciações, também são templos, unindo o templo interno ao templo externo, onde você é o seu próprio iniciador também, e o seu próprio guardião, obedecendo às iniciações, entre aspas, que também você está sujeito nesse galgar de cada vez novos conhecimentos e redescoberta de outros. Então, quando você aprende, aplica fora e em si mesmo e depois fora, isso tudo faz parte de uma etapa posterior, a transformação. A transformação é pegar uma pedra bruta e transformá-la em pedra polida. É a transformação da sua vida, transformação vibracional de seus corpos, a transformação para uma pessoa melhor, a transformação em observar, ver, enxergar o que não se enxergava, a transformação de um sentido de você, aos poucos, deixar de ser uma pessoa, afetando a sua personalidade, para, numa abertura de consciência, ser uma pessoa melhor nos 4 níveis da alma. Ou melhor, a alma encerrando 4 níveis: físico, etérico, vital, astral e mental. No primeiro vislumbre, com a sua real individualidade, que é a tríade ou a tricaia superior. A mônada, o espírito. Cruzar a ponte do Antakarana, o mental causal, para o reencontro com seu espírito. Esse vislumbre se dá na transformação, que ainda não é expansão de consciência. A expansão de consciência se dá na superação. Superação em transmutar, e a transmutação é definitiva, transmuta o negativo em positivo, que é a grande alquimia, é o ouro da Magnum Opus, ou Ópera Magna, que é o título desta live. Essa superação ou sublimação é de tudo aquilo que prendia a sua consciência, a sua alma, a conceitos ultrapassados, primitivos, que, infelizmente, a grande maioria dá prioridade em relação ao encontro da alma com o espírito. E essa união se faz num processo de sublimação, transformando a pedra polida numa lapidação dessa pedra
em pedra pontiaguda. E ao lapidar esta pedra, nos encontramos nesse sentido evolutivo que é chamado no ocultismo de sublimação avatárica. Os grandes avatares que conseguem essa união definitiva. E essa união definitiva é experimentada de vez num aspecto divino do ser, quando este está completamente unido às questões cósmicas, à lei cósmica, sendo realmente um retorno definitivo à sua origem, que é chamado no ocultismo de metástase, que é a sublimação transformando a pedra pontiaguda em pedra filosofal. Isso tudo vocês podem encontrar em tratados ocultistas, alguns deles sérios, que são poucos, distribuídos pela internet. É questão de saber garimpar. O filtro na internet tem que ser enorme. Tá? Existem alguns muito interessantes em termos de conhecimento, que aos poucos são liberados, mas aqui ainda, por incrível que pareça para vocês, é uma gota no oceano, é a gota da ponta do iceberg, porque determinados conhecimentos, como já foi dito aqui antes, e outros também dizem, não podem ser passados àqueles que não estão preparados, não têm o entendimento iniciático para tal. Mas a finalidade dessa live, do que eu estou falando, assim como todas as outras que eu faço, e as exposições para as quais eu sou convidado, é num sentido não só de esclarecer e desmistificar, mas de estimular com essa pequena gota da ponta do iceberg, um estudo, um aprofundamento, um estímulo, um incentivo, uma exortação a ser, no mínimo, você, como eu, como todos, uma pessoa melhor a cada dia, se aprofundando cada vez mais e descobrindo a seu tempo esses e outros conhecimentos, mergulhando neles. E não para fazer média, dizendo que eu não vou passar o que está oculto, porque não pode. Não pode mesmo, mas não estou fazendo média. Né? Agora, cada um pensa o que quiser. Né? Voltemos depois dessa observação. Vimos aqui que existem cinco etapas ou graus iniciáticos. Se vocês observarem bem, existe uma interseção a partir da base. Mostrar aqui. Está aqui. Uma interseção a partir da base, uma segunda, uma terceira, uma quarta interseção. A quinta iniciação é a abertura da consciência. E acima disso, simbolizando a esfera e o que está acima da esfera, é a chamada sexta iniciação. A abertura definitiva na quinta, que eu acabei de descrever na metástase, é simbolizada pelas asas abertas em definitivo no voo cósmico e dos planos superiores. É a união perfeita no Antakarana, que é a ponte do fio de Sutratma para a consciência da alma com o verdadeiro eu espiritual, a verdadeira mônada, o nosso verdadeiro eu divino. Isso se dá representativamente pelas asas abertas no alto do caduceu de Hermes. E a esfera solar, acima, na ponta do caduceu, significa a sexta iniciação, que é a do mestre ascenso. A das asas abertas é a da maestria. A da ascensão na maestria, o mestre ascensionado, é algo muito profundo, muito sério. É o passo da androgenia, se é que já não chegou lá, simbolizado pela esfera. A sexta iniciação, depois dessas todas, a sexta iniciação é aquela pelo qual um mestre passa
e ascende. Então, a ascensão não é o que dizem por aí. É algo muito profundo, que requer não somente escolha, mas preparo e um trabalho anônimo, nada egóico, profundamente humilde, ligado ao processo de desenvolvimento espiritual, cuja responsabilidade é auxiliar nesta eclosão para toda a humanidade. Siddhartha, quando se iluminou em Buda, o Buda é um passo para adentrar o Nirvana, segundo os hindus, o paraíso máximo, o desligamento total de toda e qualquer realidade terrena ou de planos logo acima, ou de maneira mais sutil, melhor dizendo, ou melhor dizendo ainda, estados de consciência mais elevados, físico, etérico, astral e mental, é o desligamento disso tudo adentrar no Nirvana. E o Senhor Buda, assim como o Cristo, que nos acompanha até agora, onde dois ou mais falarem nele, ele estará. E estará conosco até o fim dos tempos, entre aspas, conforme ele disse. Seres assim se recusaram a adentrar no Nirvana enquanto toda a humanidade não entrasse. E não é só porque é um Buda ou um Cristo. É responsabilidade de todos nós também, com a nossa evolução, auxiliarmos aqueles que carecem desses conhecimentos e que seja um estímulo para que haja uma evolução cada vez maior no volume planetário. Embora a maior parte não alcançará isto nessa transição planetária, é um processo que continua em outros planetas, em outros lugares, para os quais parte da humanidade já está sendo redirecionada. Então, fechando o trabalho de hoje, nossa live de hoje, com uma frase que vem de tempos remotos do Antigo Egito, da Antiga Índia, das grandes iniciativas iniciáticas e processo de autoconhecimento transmilenar, utilizado hoje por religiões e principalmente por algumas sociedades secretas. A frase: a consciência que se eleva, eleva o mundo. Cada alma que se eleva, eleva o mundo. Porque a luz precisa de qualidade e não tanto de quantidade. Se a quantidade vier com qualidade, melhor ainda, mais rápido o planeta se transforma. Além do que ele já está se transformando, porque o planeta, como um ser vivo, também passa por todas essas etapas descritas basicamente nesta live. Então, quando observarem esse símbolo, saiba que ele, como muitos outros, encerra muitas verdades, muito conhecimento no nosso próprio desenvolvimento, da nossa própria anatomia, no nosso próprio autoconhecimento. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado por estarem aqui, nos acompanhando, prestigiando, auxiliando neste trabalho. Obrigado, Clarissa, por me pôr no ar, por ser responsável por esta estrutura. Obrigado pela estrutura maior do TV Galáctica, ao Wagner Dorim, a Karen Rodrigues, que carinhosamente dispuseram este horário para mim e que eu carinhosamente, respeitosamente, como sempre, agradeço. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus nos abençoe abundantemente. Um bom final de semana, uma boa semana. Namastê. Tat Ha. Om Tat Sat.